Olá pessoal, vamos dar sequência aqui às aulas de tecnologia, tá? Essa é a aula número 2 da segunda semana de aula aqui do terceiro bimestre. E aí nós vamos seguir aí falando sobre a questão da tecnologia em nossas vidas, tá? E aí o tema selecionado para essa aula foi esse daí, é a exposição na internet, tá? Isso já foi algo tratado, né, em alguns momentos, mas tem vários aspectos, né, que a gente pode abordar sobre essa situação aí. O primeiro dele, né, é uma reflexão para se fazer, primeiramente, é sobre essa questão das imagens, né, as fotos que vocês postam na internet, né, que todos nós, usuários da internet, costumamos postar nas redes sociais, né. Algumas você tem alguns filtros, né, você pode selecionar os seus amigos que irão ter acesso, né, àquela imagem ou deixar para que todos vejam, né, várias redes, né, o Instagram, o WhatsApp, o próprio Facebook, você consegue filtrar quem pode ver o quê, né, mas, não é garantido, né, que aquela imagem seja confidencial, até, até mesmo as imagens que a gente não posta, né, porque hoje com o sistema de nuvens é muito comum você não ter aquela foto só para você, né? A gente não sabe ao certo quem acessa, quem consegue ter acesso aos nossos aparelhos, né? Isso ainda é muito obscuro e a gente sabe que de alguma maneira a gente é observado, né? Pelo histórico de navegação que a gente tem, o próprio e-mail que a gente recebe, ele já vem com uma sugestão de resposta pronta, né? Então de alguma maneira o sistema codifica isso tudo e eles têm acesso a tudo que a gente produz, né? Por isso que muitos, por exemplo, muitos aplicativos, quando você instala, a primeira coisa que ele te pergunta é se você, por exemplo, deixa ele acessar a sua localização em tempo real, né? Isso é muito comum e isso tem um objetivo, né? Alguns aplicativos até na metade da década passada, né, surgiram alguns aplicativos que ele só servia para você postar a sua localização. Então você estava lá no restaurante ou na escola e aí você postava, ó, tô nesse local aqui nesse momento. O que é um perigo, né? Você se expõe demais e é uma informação extremamente desnecessária e perigosa para você poder divulgar isso numa rede social que a gente sabe que muitas pessoas têm acesso e nem todas as pessoas são boas, né? Fora isso, né, tem essa questão da privacidade também, que você pode correr alguns riscos, né? Então, né, depois dessa reflexão aí em relação às fotos, né, que é um problemão um problemaço, né, para principalmente para a galera da idade de vocês, né? Esse filtro geralmente a gente vê que não existe, né? Você vê, por exemplo, né, começa já errado assim. O Facebook, por exemplo, quando ele começou a popularizar no Brasil, era tanto o Facebook como o Orkut, né, que foram as redes sociais que mais tiveram usuários, ela pedia que você tivesse 18 anos, né? Só que hoje você vê, né, a grande maioria tem muitas crianças, né, até idosos, né, que na época também não tinha, né, hoje é muito comum, até cachorro, gato, né, tem rede social, né, então a gente tem de tudo hoje com essa popularização, né, que é muito comum. E aí o problema disso, né, com a alta popularização, né, que é uma coisa boa, por um lado, né, que você promove o acesso às redes sociais a pessoas que às vezes não têm uma leitura escrita desenvolvida, né, mas conseguem utilizar alguns aplicativos, mas ao mesmo tempo você traz muita gente que não tem um certo filtro, né, para poder utilizar a rede social. E isso pode gerar o que está escrito aí na tela, ó, comentários ofensivos, né, que isso eu acho que todos nós já presenciamos, né, questão de fotos que são publicadas fora do contexto social do que é socialmente aceito, né, que geralmente tem isso, e as pessoas começam a
ou a compartilhar, né, de maneira maldosa, ou fazem uma repostagem, né, com um comentário particular, assim, distorcendo o sentido da imagem, ou às vezes tiram print, né, quando são redes sociais que você não consegue salvar a imagem, as pessoas tiram print, porque isso também a gente tem que ter noção, né, porque muita gente, vou postar no Snapchat, por exemplo, porque vai desaparecer e a pessoa não consegue salvar, né, e eu vejo quem foi que tirou o print. Mas a partir do momento que a pessoa tira o print, ela pode mandar em grupos que tem 200 pessoas, né? E aí, como é que dá para controlar isso? Não dá, né? E até essa semana, né, uma das escolhas do tema dessa aula, né, calhou que essa semana a gente teve um caso, né, nessa primeira semana de agosto aí, de 2021, que eu tô gravando essa aula, teve um caso de um menino de 16 anos, né, que ele postou alguma imagem no TikTok, né, eu não vi qual foi essa postagem, mas o pessoal começou a colocar comentários bastante ofensivos, né, ele é até filho de uma cantora, e aí a mãe acabou encontrando ele morto no quarto, né, que ele acabou cometendo suicídio devido a essas imagens, né, que ele postou, uma imagem, eu creio eu, e o pessoal começou a comentar, né, bem agressivamente, assim, com bastante ofensa, e ele acabou cometendo suicídio. Então é gravíssimo, né, tanto para quem posta quanto para quem comenta, né. A gente tem que ter um filtro aí dos dois lados, né. Fora isso, né, na internet tem especialista em tudo, né. Você tem especialista em religião, especialista em moralidade, especialista em danos ambientais, especialista em bons tratos aos animais, né? Então tudo que faz é errado, né? Aquele especialista que comenta tudo, que sempre ele tem a razão, que sempre ele só o lado dele é o certo, né? E a gente sabe, meu, que grande parte das opiniões são tendenciosas, né? Principalmente envolvendo política, todas essas questões morais aí, é tudo muito relativo, né? Porque cada um teve uma vivência, cada um teve uma formação. Quando você vai para o âmbito internacional ainda, muda mais ainda, né? Porque isso tudo tem bastante influência de todos os lados possíveis, né? E aí a pessoa vai para esse terceiro tópico aí, que é essa agressividade atrás da tela, né? E daí começam aquelas discussões desnecessárias, pessoas extremamente agressivas, né? Ou preconceituosas, né? Já tivemos um caso também de uma menina que teve que ser conduzida à delegacia, né? Junto com os pais, porque ela era menor de idade. Quando teve um casal lá que são atores, né? Que eles adotaram umas meninas lá da África, não lembro qual é o país. É o Bruno e a Giovanna, né? Eles adotaram uma menina da África. E aí, quando eles postaram a foto, a menina que era negra, né, que eles adotaram, ela recebeu muitos comentários racistas, né? E aí eles foram atrás de uma daquelas meninas que tinham usado um perfil falso, né? E ela deixou assim diversos comentários preconceituosos, racistas mesmo, assim, bem agressivo mesmo. E aí quando foram ver, né, que a polícia chegou até ela através do IP do computador dela, né, do celular, acharam uma menina na periferia que também era negra, né? E ela que promoveu esses comentários racistas aí, por causa da foto da menina, né, que era negra lá, que foi a menina que foi adotada. Então, assim, para vocês verem, às vezes não tem sentido nenhum, né? Às vezes as pessoas levam muito a sério isso que as pessoas colocam na internet ou querem ser os donos da razão, né? E aí a gente entra nesse outro tópico que é a turma da lacração, né? Que é isso que eu falei para vocês, é a mesma coisa do especialista, né? Todo mundo quer lacrar, toda fala é preconceituosa, tudo que se põe na internet está errado, o seu ponto de vista, porque você é uma criança, ou porque você defende o partido X, ou porque você é da religião tal, né? Ou porque você defende tais conceitos, enfim.
tudo isso tem essa turma da lacração que tudo que se posta na internet dá briga, todo mundo quer que na internet, né, todo mundo quer que todo mundo pense do mesmo jeito, seja aquela mesmice toda, né? E, né, o que envolve a gente, nesse caso aí, é o cyberbullying, né, que é um termo relativamente novo, né, que já pode ser enquadrado aí no Código Penal, né, esse artigo 138, que é o de injúria, e algumas pessoas já foram, né, processadas diante dele, né, devido a essa questão da perseguição, né, e muitas das vezes, né, a grande maioria das vezes, essas pessoas que promovem cyberbullying, falas racistas, tudo isso aí, são pessoas que usam um perfil falso, né, ela cria um perfil falso, achando que por ter usado um e-mail que não existe, um perfil que não é no nome dela, que não tem foto, ela não vai ser identificada. E pelo contrário, né, como eu disse para vocês, até nas aulas que a gente teve no primeiro semestre, qualquer postagem que você faça na internet, o seu IP está lá registrado, né? Então, se houver uma investigação de fato, né, você vai ser identificado pela foto, ou pelo comentário, ou por qualquer coisa que você publicou na internet, né? Então, isso é fundamental aí, preciso ter muito cuidado, né? E vocês, assim, além da reflexão que tem que ser feita com o que você vai postar, tem que saber lidar com essa situação também, né? Porque às vezes você, sei lá, vai postar uma foto de um prato de uma refeição que você está fazendo, por exemplo. Na merenda da escola, por exemplo. Vou tirar foto do prato da merenda da escola. Muitas vezes isso pode gerar uma confusão tremenda, né? Porque pode entrar alguém lá, né? Ou esse pessoal da lacração falando assim: mas você está expondo a, a, a comida, ou então você tirou foto e apareceu o rosto de algum outro aluno, vai falar: mas você está expondo o rosto de um menor, não sei o que não pode. Ou vão falar mal da merenda, né? Vão falar: essa merenda é carne enlatada e não presta e não sei o que e tal, tal, tal. Então, assim, de todas as maneiras, né? Às vezes uma foto ali inocente pode gerar um grande problema aí, uma dor de cabeça, né? Por isso que é importante saber lidar com isso também, né? Porque, infelizmente, nas redes sociais a gente não tem controle, né? É muita gente utilizando e nem sempre as pessoas têm boas intenções, né? Então esse cuidado aí é fundamental para que todos vocês tomem diante ao uso excessivo aí, principalmente da internet, né? Então tá, pessoal, eu vou dividir essa aula em duas partes, tá? Porque não vai dar tempo de falar da sequência aqui, mas espero que vocês façam aí uma reflexão acerca desse tema, né? Avaliem as suas redes sociais, né? Isso é fundamental. Muitas vezes a gente deixa para fazer isso lá daqui uns 5, 6 anos, né? Quando a gente envelhece um pouco mais, a gente olha para trás e olha a rede social que a gente tinha, fala aí, que vacilo foi isso, né? Você postar alguma coisa ou direcionar ali algo que não é feito de uma maneira legal, né? Ou seja, se torne ofensivo, né? Ou que tem algum tipo de preconceito em relação a alguma coisa, né? Então, essa reflexão vale aí para ser feita a todo momento, né? E, e pensem bem, né? Analisem aí o que vocês usam, quanto tempo vocês usam, né? Para que isso não se torne uma dor de cabeça para vocês, né? A gente já teve casos assim, principalmente na escola, né? De gente que teve que mudar para outro estado por causa de problema de rede social, né? Então, todo cuidado é pouco, né? E aquela coisa, né? Use com moderação, beleza? Estou acompanhando o tempo aqui, vai dar o meu tempo, certo? Então, eu vou dividir em duas partes e continuo na próxima aula, ok? Muito obrigado, pessoal. Até mais, viu?